Dito isso, minha rapaziada, Stranger Things não acabou. O verdadeiro episódio final será revelado. Vídeo novo do Ei Nerd, tá todo mundo pedindo pra eu assistir. E eu quero entender, como assim não acabou? Eu vi, pô, acabou, porra, eu vi o último episódio. Que capenga de Stranger Things foi de propósito? Tipo, se o Vecna controlou geral os personagens e os fãs na última temporada inteira, e tudo que a gente assistiu, tipo, foi manipulação mental dele. E se nessa semana ainda a Netflix lançar o verdadeiro final da série? Peraí, para! Episódio 9? A teoria completa e as provas dessa doideira toda estão aqui nesse vídeo e eu vou te mostrar tudo agora, ok? Se prepara, porque é pedrada, hein? Só mais 72 horas. Ei, Nerd Peter aqui! Você já ouviu falar na Conformity Gate? Não tô lembrado, não. Essa é uma teoria que tá, tipo, incendiando a internet. E o pior, ok? É que ela faz todo sentido de verdade. Vamos lá, resumindo, tudo indica que o episódio 8 foi um final falso. Os criadores da série, os irmãos Duffer, teriam deixado ali de propósito um monte de furos de roteiro e vários detalhes visuais pra provocar a gente nesse último episódio. E que, na verdade, a série termina com o 9º episódio da temporada 5, que eles devem divulgar ainda nessa semana. Parece loucura, não parece? Tô gostando disso. Mas mesmo parecendo loucura, depois que eu te mostrar toda a minha pesquisa aqui que eu fiz pra esse vídeo aqui, se você é fã de Stranger Things, só tem uma saída pra você, que é pirar de vez. Não dá pra passar imune depois dessa cacetada de provas. Tô falando sério, tá duvidando? Então se ajeita aí que... Para com essa aí, rapaz! Tá farmando visualização! Eu não acredito em você! Você tá querendo me iludir, ô seu filho da mãe! Vai ser longo. Eu já vou começar agora. Aí antes de começar, se liga aqui, ó. Você já ouviu o Peter Kids, o canal que a gente tá fazendo, o canal infantil que a gente tá fazendo? Pô, maneiro pra caramba, ó. Olha lá, tomate, tá vendo? Jovenzinho, eu já fui jovenzinho aqui no vídeo, também tô sendo, é verdade? Ó, galera, o canal tem só um mês, focado só pra crianças, conteúdo bem infantil, bem bacana, com muito aprendizado ali. A gente tá fazendo tudo com muito carinho, com muito cuidado, pra nova geração de nerds já chegar junto com a gente, ok? Tem músicas próprias pra divertir as kids, ensinar coisas sobre ciência, matemática, natureza, boas maneiras, rotinas. Até você que não é mequetrefe, você vai curtir as músicas, de verdade. Eu curto pra caramba, eu sou suspeito. Ó, vai lá conhecer, se puder se inscreve, compartilha com a família, com seus amigos que têm filhos, enfim. Tem Peter Kids no Spotify, Instagram e TikTok também, ok? Tá, beleza. E a teoria? Vamos para as provas de teorias de Stranger Things, né? E deixa eu te explicar uma coisa primeiro. A gente tem que ter em mente que toda essa teoria se baseia nas inconsistências do roteiro, erro de continuidade, detalhes nas cenas. Esse é o tipo de coisa que aconteceu a rodo na temporada 5, né? Mas que nunca foi problema de Stranger Things. Parece suspeito, não parece? Porque, pô, uma coisa que a gente sempre elogiou é que a série sempre foi muito bem amarrada, lembra? Então, pô, como é que eles perderam a mão logo na temporada final? Não faz sentido nenhum, cara, o final ter sido, tipo, frouxo desse jeito. A não ser que o Henry enganou todo mundo. O final que a gente viu foi um sonho e não realidade. Pra começar, então, olha essa. Ó, galera, isso aqui é uma cena do Lucas, que vocês estão vendo? Quebrando a quarta parede. Olha o que ele fala, olha. I don't believe in coincidence. Você viu isso, cara? O Lucas simplesmente olhou pra câmera. Quando o personagem faz isso, só tem um motivo, que é se comunicar com o público. Então essa técnica significa que o Lucas deixou de falar com os outros personagens da série, olhou pra gente, como eu tô fazendo agora, e disse que não acredita em coincidências. Depois dessa, você vai confiar nas coincidências da série? E não foi só essa cena que teve quebra da quarta parede, não. Se olhar os detalhes, ok? No pedido do casamento do Hopper pra Joyce, também os coadjuvantes lá da formatura, cara, nessas duas cenas apareceram vários figurantes olhando pra frente, mas de um jeito estranho, sabe? Como se eles estivessem olhando pro público e não pra cena que tá acontecendo ali. Isso sugere que o Vecna tá controlando a narrativa, não só pros personagens, mas pro público que tá assistindo também. Você já pensou nisso? E falando de novo no Hopper, uma coisa que ninguém gostou foi o fato dele ter perdido outra filha, né? A 11, a Eleva. E depois ele seguiu a vida de boa, feliz. Não faz sentido, cara, ele perdeu uma filha. Tipo, que isso? Não faz sentido nem ele ter voltado a ser chefe de polícia e ser promovido. E o anel que ele usa pra pedir a Joyce em casamento? Se você reparar, é o mesmo que o Jonathan guardou pra dar pra Nancy. Agora, falta de orçamento nunca foi o caso de Stranger Things, sabe? Pra eles economizarem com objetivo de cena, reaproveitar um anel de uma cena na outra. Porra, é bizarro. Outra coisa é que a série nunca foi desleixada com detalhes. E esse repeteco vou falar na boa, tá todo mundo ficando maluco, mano. Eu sei que muita gente esperava um final diferente. Eu sei que a gente é apaixonado pela série e não quer acreditar que ela acabou. Mas, gente, todo mundo ficou criticando os bolsonaristas na frente do quartel. E eu tô olhando pra vocês e tô vendo vocês fazendo exatamente a mesma coisa. Bem, não faz sentido nenhum, a não ser que tudo seja ilusão criada pelo Vecna. Porque, assim, galera, os Duffers nunca erraram bobagens dessas. Mas o Vecna poderia errar, né? Como já errou antes, querendo ilusões. Você quer ver outro exemplo? No começo da temporada 5, mostrou os personagens, né, mexendo no disjuntor lá de energia da rádio, né? E o ponteiro era vermelho. Mas na segunda vez que esse equipamento teve destaque, foi quando a Robin foi fritar o Demogorgon. Olha aqui. Aqui, ó, ponteiro vermelho do início da temporada. Se liga, ó. E aqui, ó, o mesmo aparelho, do mesmo aparelho, só que preto.
na cena da Robin fritando Demogorgon. Esse erro combina com uma informação que a própria série deu sobre objetos mudando de cor. Você lembra quando foi? Esse erro de cor foi igual ao que aconteceu lá dentro do Mundo de Ilusões, com a memória da Holly no carrossel que mudou de cor. Ela mesma notou isso e falou que estava diferente. E a Max explicou que o Henry se confunde e não lembra de todos os detalhes. Guarda muito isso, ok? Não faz sentido o ponteiro mudar de cor se for uma pista falsa da realidade do Henry, ele bagunçando as cores de novo, da mesma forma que ele fez com a Holly. Você quer ver outra coisa estranha também? A batalha final, tudo aconteceu com aquela lógica doida do grupo subindo um penhasco em segundos. Eu aposto que você pensou que era uma cena mentirosa demais, né? Não fazia sentido. Cadê os Demogorgons? Os Demodocos, os morcegos, as vinhas que se mexiam e prendiam eles? Não teve nada disso. E eles ganharam a batalha muito fácil. Foi tudo rápido. Mas agora pensa comigo. Pensem. Isso não é lógica de sonho? Os sonhos não são assim? Não é assim que os sonhos acontecem? Será que a batalha toda não se passou numa lógica de sonho? Um sonho manipulado pelo Vecna? Já tá bugando aí, não tá? Calma que eu nem comecei. Eu vou te mostrar mais uma. Se liga nessa. Aqui, ó, na cena da formatura, todos os formandos estão sentados fazendo a pose do Vecna, né? Com as mãos juntas na frente. Juntar as mãos assim na frente do corpo, né? Virou uma marca registrada do Henry. Olha só como é que o Henry sempre apareceu, né? E o Billy também fez isso quando estava possuído pelo Vecna. Até o Will fez cenas com essa mão exatamente assim na quinta temporada. Justamente na temporada que ele tá mais conectado com o Vecna. Sabe o detalhe estranho nessa formatura? As roupas laranja. Naquela época, nos anos 80, na escola de Hawkins, a cor das roupas tinha que ser verde. Isso é uma informação que tá no livro, que acabou de ser lançado no mês passado, ok? O livro spin-off da série, que é o livro de investigações da Nancy. E você sabe quando que essa escola tinha becas laranja? Na época do Henry, quando o Vecna era aluno dessa escola. E essa coisa estranha aqui, ó, se liga. Ó, na formatura de novo. Lá no fundo tem alguém segurando um cartaz amarelo, olha. Vocês conseguem ler o que tá escrito no cartaz? Não, né? Nem eu. E não é a gente que tá enxergando mal, não, ok? Tudo bem, eu não enxergo muito bem, mas não dá pra ver, ok? O cartaz tá vazio, cara, não tem nada escrito, olha isso, cara. Cara, isso é vacilo de série de baixo orçamento, só que esse não é o caso de Stranger Things. Eles sempre fizeram todos os detalhes. Mais uma vez, isso só faz sentido se for um erro de criação do Vecna. Falando em erro, todo mundo pensou que o final da Vicky, né, que sumiu no fim da série, foi um furo de roteiro. Mas se o Vecna tiver tudo a ver com isso também? Se você parar pra pensar, o Vecna não conhece a Vicky. Mas pode ter acontecido ele ter visto ela através da mente coletiva, né, quando os Demogorgons atacaram a Max no hospital. Mas ela pode ter passado desapercebida, né, como uma pessoa aleatória ali. Já que ela nunca participou diretamente de nenhuma missão com a galera. Então, levando isso em conta, se o Vecna controlou toda a narrativa, por que ele se importaria em dar um final pra ela? E se é assim, quando todo mundo entrou no sonho, não tem por que ter algum fim pra Vicky. Faz sentido pra você? Falando em final, você não desconfiou nada sobre o final do Steve? Pensa só comigo, cara. Ele era atleta da escola, certo? Ele era um jogador dos bons, mas era um detalhe que tem outra derrapada aqui. Ele jogava basquete. Então por que ele virou técnico de beisebol no final? Nada a ver isso. Mas e se a gente olhar pela perspectiva do Vecna? Porque pelas lembranças do Vecna, ele só viu o Steve com um taco de beisebol. Na primeira temporada ele usa o taco contra o Demogorgon na casa da Joyce, né? Na segunda temporada ele voltou pro taco de beisebol contra os Demodogs. E assim por diante. Ele curtiu usar o taco na hora da luta. E se o Vecna entendeu que o Steve jogava beisebol por causa desse taco aí e criou o final dele como professor de beisebol? Essa era a única informação que o Vecna conseguiu pescar dele. E essa informação induziu ele ao erro. Se quer mais furos, suspeite. Por que Eleven chegou num lugar com 2 cachoeiras e não 3? Por que a Max se formou junto com os amigos se ela passou 1 ano e meio em coma? Cadê o Murray? Cadê os militares? Galera, presta atenção. Por uma série extremamente detalhista, como o Stranger Things sempre foi, esses detalhes são malucos demais pra aceitar como erro, ok? Se fosse um erro ou outro, ok. Mas são muitos. Pra você ter ideia, eu não cheguei nem na metade ainda. Galera, tem muito mais coisa. Rapaziada, eu tô tendo a sensação de que com esse vídeo ele tá tentando me convencer mais sobre como os diretores erraram, pecaram e foram desatentos nessa última temporada do que vai ter mais um episódio, mano. Qual é, rapaziada? Que é essa, mano? Que loucura é essa, cara? Sabe mais um erro impossível de aceitar? Quando a Joyce consola o Will na 5ª temporada, ela diz que ele tinha 11 anos quando ele desapareceu pela primeira vez. Só que na verdade ele tinha 12, não 11. Cara, que manque errar isso. Mas o Vecna, ele poderia se confundir. Cara, e um dos erros mais gritantes da série é na hora da confissão do Will, né? Quando ele resolve sair do armário. No meio daquela conversa, ele fala que ele e os meninos adoravam ir no Mel Vaults tomar milkshake. Aí tá o erro 1. Nunca teve nenhuma cena deles tomando milkshake no Mel Vaults. Então, cara, como é que isso ia ser tão importante assim? Segundo, o Mel Vaults nem é uma lanchonete. E nem sequer serve milkshake lá nos anos 80, ok? O Mel Vaults é a loja de conveniência que a Joyce trabalha. Lá vende pisca-pisca de Natal, imã de geladeira, pilha, porra, qualquer tipo de quinquilharia. Mas milkshake, não vende. Mas aí tem um detalhe que tá escondido na Porra, mas é o que eu tô falando, mano. Isso pra mim não faz sentido, mano. O Peter sabe o cardápio do lugar, mano. Eu, aqui em Niterói, tinha uma loja de acessórios de surf que eu ia lá pra tomar açaí. Era loja de prancha, mas vendia açaí, pô, porque o cara tinha um liquidificador ali numa parte da loja e ele fazia açaí lá e o pessoal toma açaí lá, pô.
teatro de Stranger Things. E você lembra, né? Essa peça é canônica, ok? Não é filler, é canônica. Lá atrás, nos anos 50, o Melvalt's não era uma loja de conveniência, era uma lanchonete. E nessa época, sim, você viu o milkshake lá, ok? Aliás, a própria Joyce trabalhava no Melvalt's quando ela era adolescente nessa época. Isso está na peça, beleza? Canônico. E sabe quem tomava milkshake no Melvalt's? O Vecna. Ou melhor, Henry. Olha aqui. Isso aqui é uma foto da peça acontecendo, olha. Essa cena aqui é na lanchonete do Melvalt's. E olha lá o letreiro luminoso, ó. Aqui, ó. A própria logomarca do Melvalt's tem um milkshake, pô. Milkshake desenhado. Agora pensem comigo. Pensem. Isso não parece uma derrapada do Vecna? Como se nessa confusão do Will, o Vecna acabou se confundindo. Ou misturando uma lembrança dele no meio das lembranças do Will. Entende? Não parece? Eu também concordo, chat, que é muito furo pra uma série desse tamanho. Mas eu acho que isso corrobora mais pra eles terem cagado o pau na quinta temporada do que pra... Pô, tá ligado? Olha, pensa na linha do tempo, ok? Quando o Henry era jovenzinho, o Melvin servia milkshake. Só que depois disso, o Henry foi levado pro laboratório e ficou preso lá. Então ele não foi mais na cidade. Anos depois ele ficou preso na Dimensão X. Ele só pisou em Hawkins de novo na temporada 5. Aqui na temporada 5, ok? Então, pela lógica, o Henry nunca soube que o Melvin deixou de ser lanchonete e que não servia mais milkshake. Ele não viu que nos anos 80 a lanchonete virou uma loja de conveniência. Tá, mas aí como é que ninguém percebeu essa falha quando o Will falou? Sim, porque o Vecna não estaria só controlando o Will, mas todo mundo. Uma ilusão massiva. Não, sério, cara. Se os Duffers fizeram isso, essa série é a coisa mais genial da década. Mas calma, não terminei. Olha só essa. Do nada, a Nancy e a mãe dela mudaram de cabelo na fase final. Tudo bem, elas sempre mudam de cabelo, mas você percebeu que corte é esse que elas fizeram? Olha aqui, ó. As duas com topete um do lado quando acontece o final feliz de todo mundo, ó. Agora olha esse cabelinho aqui, ó. O Harry com topetinho do lado. Fala sério, isso não é muito suspeito pra ser só coincidência. Galera, não é possível. Você percebe que tudo até agora pode ser relacionado com a perspectiva do Vecna. Então vamos pra outra, ok? Na sequência final da série, lá no porão do Mike, tem um objeto bem específico no fundo, atrás dos personagens. Uma caixa de jogo. Mas não é qualquer jogo. É o jogo What's It? Mas Pedro... Boa noite, vó. O que isso tudo tem a ver? Tudo! Se você assistiu dublado, você perdeu. Mas olha essa, em inglês, o senhor fulano é chamado Mr. What's It? Exatamente o mesmo nome do jogo. Aí eu te pergunto, quais as chances deles colocarem aleatoriamente uma caixa de jogo no cenário, bem na cena do final feliz, que tem o mesmo nome do disfarce do Vecna? Você acha que no episódio dirigido pelos criadores da série, porra, cara, eles colocaram o jogo aí assim, cara, de inocente, por coincidência? Eu falo em todo o vídeo aqui, cara, nada é à toa. Isso já aconteceu antes, ok? Todo mundo sabe que os irmãos Duffer são especialistas em cliffhanger, né? Em amarrar fios. E na temporada 4, tem um frame que tem uma caixa com um nome bem específico atrás do Will. Tá escrito Henry, que é o nome do Vecna. Foi à toa? Não foi, cara. Essas duas caixas aparecendo do mesmo jeito, sempre com algum nome do Vecna, não é à toa. Isso traz a presença oculta do Vecna pra cena. Vamos falar mais de cliffhanger, né? No começo da temporada 5, a Eleven fala pro Mike que aquilo não era uma campanha de Dungeons and Dragons. Ele não podia escrever o final, lembra dessa? Mas o final é justamente o Mike narrando o final de cada um dos personagens da campanha de Dungeons and Dragons, mesclando com o final dos personagens da série. Até os créditos sugerem que o Mike criou o manual de Dungeons and Dragons inspirados nas aventuras deles. Ou seja, ele terminou fazendo exatamente o que Eleven disse que era impossível. Isso só seria possível como? Talvez num sonho criado pelo Vecna. Tem mais, ok? Nessa cena que o Mike conta o final da história, a Max questiona ele. Ela desafia ele e pergunta se a história dele é só isso, com esse final xoxo aí. Sabe onde isso aconteceu também? Com nozes. É assim que a gente tá agindo agora com os irmãos Duffer. Não é assim que você se sentiu no final da série? Tipo, cara, é só isso o final que vocês criaram? Vocês não eram os bonzões, né? Então assim, galera, já pensou se é verdade essa história de final falso? E eles realmente seguraram o final real, episódio 9, pra lançar depois, que todo mundo teve tempo de agir igual a Max? Guarda esse sentimento aí, ok? Vamos continuar com as provas. Lembra do filme Show de Truman? Tá, calma, ele não é um filme dos anos 80, eu sei disso. E de jeito nenhum ele é uma referência pros personagens da série, não é isso. Mas ele foi uma referência pros criadores da série. Agora olha essa imagem aqui. Aqui, ó, no episódio 7, o Will aparece atrás dos rabiscos do vidro. Igualzinho no Show de Truman, cara. Igualzinho. Mas não é só essa referência visual. Quem assistiu o Show de Truman sabe que aquela cena da escada é emblemática. Sabe aquela escada que o Truman sobe, né? Que no final tem uma portinha, sabe? Aquela porta, no final, tipo, tem tudo a ver com a descoberta da vida de ilusão que ele levava. Dentro daquela cúpula gigante. Daí, na série, no episódio 8, eles deram muita ênfase pros personagens principais subindo a escada. Uma porta igual ao Truman. E se tiver mais depois? E se só depois de subir essa escada, eles vão descobrir que a vida deles ali é uma mentira, uma ilusão igual ao Truman? Isso só pode acontecer se o episódio 9 ficou guardado. Mas fala sério, cara, o final trouxe uma vida perfeita demais, igual a vida do Truman. Porque pensa comigo, pensem, em que mundo os nerds são convidados pelas patricinhas da escola
pra ir numa festa depois da formatura. Na boa. Mas lembra lá no Mundo Invertido, na primeira cena da temporada 5, o Vecna prometeu pro Will. Agora, até o fato do cabaço do Dustin receber uma atençãozinha das meninas é sinal pra gente falar que vai ter mais episódio, que a série não acabou, porque jamais uma menina patricinha dá atenção pra ele. Que eles iam fazer coisas. Lembra disso? O coitado Agora, disso, do quem moleque. foi mais lindo do que esse final? Com tudo dando certo pra todo mundo. Cara, até a parte triste foi adocicada, sabe? Tipo o sacrifício da Eleven e a solidão do Mike. Foi tudo poético. O que não foi poético foi conveniente. Mas agora vem a novidade que eu quero te contar, pra fechar todas as pontas dessa teoria. Diz aí, você percebeu a quantidade absurda de número 7 que apareceu nessa série? Ó, a tela fica preta por 7 segundos quando o Steve cai. Tem mais 7 segundos de tela preta entre a cena que a Eleven se sacrifica e o salto temporal de 18 meses, que é o final da série, né? Lá na temporada 1, o Will ficou desaparecido por 7 dias. E no fim de tudo, na temporada 5, aparece um dado com o número 7 na última imagem dos créditos, né? Do lado do livro, do manual de Dungeons and Dragons temático de Stranger Things. Só esse manual aí sugere que Stranger Things é uma fantasia, ok? No cinema, o livro aberto simboliza a história começando, o livro fechado simboliza o fim da história. Isso é regra, quase 90 fucking anos, desde a animação da Branca de Neve e os Sete Anões. O livro tá fechado aí na série. Isso é um recado claro de final de fantasia. Nesse livro, né, de Dungeons and Dragons, que aparece várias páginas dele nos créditos, tem vários números 7 anotados à mão em um monte de páginas. E mais, na primeira cena da série, 7 é o número que o Will tirou no dado e o Demogorgon pegou o Will. No fim, do lado desse livro tem o dado com o número 7 pra cima. Será que isso significa que o Vecna pegou a gente da mesma forma que o Demogorgon pegou o Will? E tem mais, na temporada 5, a Eleven identifica 7 segundos exatos entre um trovão e o outro no mundo invertido. Isso é muito específico pra ser natural, galera. Lá atrás, no fim da temporada 3, quando o Hopper e a Joyce marcam o encontro no Enzos, eles marcam para 7 da noite. O Vecna foi atingido 7 vezes na batalha da temporada 4. E um monte de outras coisas mostram o número 7 na série inteira. Agora, lembra que eu abri esse vídeo mostrando o Lucas olhando pra câmera e falando que ele não acredita em coincidências? Pois é, aí vem o sentido do número 7, agora eu quero falar. A conta oficial de Stranger Things postou no Twitter 2 imagens nessa ordem. Primeiro, um banner da quinta temporada. Depois, uma tela preta, como se estivesse faltando algo, ok? Não tem nada na foto e o post não tem legenda. Suspeito, né? Pois é, mas os adeptos da teoria do Conformity Gate acreditam que isso é um sinal de que tem algo a mais pra vir. Que pode ser um episódio novo de Stranger Things no dia 7 de janeiro. Agora, nessa semana... Ah, é o que eu tô falando. Justamente por isso que eu olhei aqui pra data, tá ligado? E eu fiquei feliz, genuinamente. Por quê? Esta putaria acaba hoje quando não sair episódio de nenhuma, entendeu? Porque se tivesse o número 14 repetindo, eu ia saber que ia ter mais uma semana com a gente igual corno manso, parecendo os bolsonaristas na frente do quartel, e agora eu sei que é no máximo umas 24 horas, que passou o dia 7 e acabou, a não ser que comece com outras teorias, assim, completamente fora de realidade, pra falar que não, vai ser no dia 25, aí fudeu. Mas eu acho que, pô, esse negócio de ser no dia 7 já dá uma margem legal, né? Pode ser, tudo bem. Mano, os fãs acreditam que é nessa data que vai rolar pelo menos o anúncio de um episódio a mais que foi escondido esse tempo todo e que vai revelar que tudo é tipo uma mentira, entende? E que finalmente a gente vai ter o episódio final verdadeiro. Agora, e a ideia desse episódio final deixou geral tão alucinado. A Joyce ficou na primeira temporada quando ela só acreditava que o Will afogado não era o Will de verdade, era um Will falso. E as pessoas levaram 6 dias pra acreditar nela. Bom, que esse tipo de episódio final, logo que ele entrou, começou no dia 31 de dezembro de 2025 e terminou no dia 1º de janeiro de 2026. Faz as contas. 6 dias depois do dia 1º é justamente o dia 7 de janeiro de 2026, que além de ser emblemático com o número 7, é a mesma data do Natal ortodoxo e combinaria certinho com o cronograma de lançamentos que a Netflix escolheu para as partes finais da quinta temporada. Natal, Ano Novo e o segundo Natal. Já pensou, cara? E da mesma forma que a cidade inteira chamou a Joyce de maluca, né, quando ela se negava a aceitar o fim do Will, e ela que tinha certeza que o Will na autópsia era falso, quem sabe os fãs perceberam que o final é falso e estão sendo taxados de doidos na internet até o 6º dia chegar. Cara, se os Dumbers pensaram até nisso, eu não tenho nem palavras pra elogiar essa estratégia, de verdade. Aí, olha só isso aqui, vamos voltar lá pro livro de Stranger Things nos créditos finais. Olha essa página aqui. Nessa página aqui, ó, tem uma anotação que não faz nenhum sentido. JK95. É uma anotação feita de lápis, né? Então, tipo, é um usuário do manual que escreveu durante a campanha. Certo? É isso. Beleza. O que significa JK95? Por enquanto, nada. Mas 5 é o número da temporada. Coincidência? Bom, se o 5 é o número da temporada, o 9 é o número do episódio final verdadeiro. Nesse sentido, J poderia ser Jane e K poderia ser Kali, os nomes reais da 11 e da 8. Já pensou se é uma mensagem subliminar dizendo que elas voltam no episódio 9, no final verdadeiro, só pra mostrar pra todo mundo que elas estão vivendo numa ilusão? Ah, Pedro, você tá viajando. Tá bom. Eu acho que é mais fácil ser John Kennedy fez um gol War 95 de algum jogo, tá ligado? Pra mim, que quando apareceu JK95, eu pensei no John Kennedy.
Mas os Duffers prometeram duas coisas quando a temporada 5 ia estrear. Primeiro que ia ter um plot twist gigantesco no fim da temporada. Esse plot twist aconteceu? Eu não vi nada grandioso, ainda. Segundo, eles disseram que a gente teria que prestar atenção em absolutamente todos os detalhes da temporada, todos. E fora tudo que essa teoria trouxe aqui, você viu um outro grande detalhe, revelador da série? Alguma coisa que começou e terminou no episódio 8? Tá tudo aberto ainda. Tá, vamos sair da teoria. Se for isso, tu vai ficar muito na xereca. Pô, mano, mas eu vou ter sido o único ser humano que tá tendo um raciocínio razoável no momento que tá todo mundo igual psicopata, mano. Pô, vi uma série, eles anunciaram uma data de final da série, eles soltaram um episódio que seria o episódio final da série, a gente assistiu, a série teve um final, por mais que muita gente não tenha gostado, e eu tô aqui, porra, triste que a série acabou, pô. Tá ligado? Agora, se todos esses cracudos, cheios de teoria, estão corretos, pô, mano, meus parabéns, vocês atingiram um nível de loucura que conseguiu fazer vocês investigarem mais do que o FBI investiga os criminosos que estão no radar deles. E aí, pô, pra mim vocês estão ocupando. A pessoa que faz isso e é youtuber, e é advogado, e é médico, tá cursando, tá trabalhando com coisas diferentes do que elas deveriam realmente trabalhar. Tinha que ser todo mundo detetive, pô, tá ligado? E vir pro mundo real. Merchandising, ok? Você tá achando que só Action Figure da Marvel dá spoiler? Não, cara. Olha essa. Tem uma lanterna de Stranger Things sendo vendida a rodo nos Estados Unidos, ok? A lanterna tem uma luz negra e ela é toda temática da série. E ela é um produto oficial, canônico. Só que a galera que comprou descobriu um segredinho. Que eu vou te mostrar aqui agora. Ó, se liga, aqui tá a caixa da lanterna, ó. Dentro tem um ticket, tá vendo? Se você acender a luz negra da lanterna e mirar aqui no desenho do fundo da caixa, nesse ticket aqui, tá vendo? A luz revela uma mensagem bizarra. Tá escrito, ó, Vecna Lives. Ah, galera. Pronto, cara. Tá faltando mais o que pra tu pirar nessa teoria? Vecna Lives. Vecna vive. Eu já tô... Mano, eu vou te falar, esse aqui vai ter que ser o dia mais rápido do ano, tá ligado? Porque se durante o dia essas teorias ficassem disseminando, eu não sei nem o que eu vou fazer, eu vou arremessar meu celular aqui da janela e eu vou entrar em colapso. Agora, aproveitar que tá só os fiéis da live aqui, se acontecer de algum cenário essa acontecer de fato, eu vou twittar e ainda vou falar assim, mano, quem acompanha a live sabe que eu avisei. Eu avisei que tinha mais episódio. Dito isso, né, gastamos aqui 20 minutos ou mais das nossas vidas, porque isso aqui não é verdade. 20 minutos aqui, agora é esperar se o dia 7 de janeiro tem mesmo essa tal revelação do episódio com um final verdadeiro. Eu quero muito que seja verdade. Deixa eu ler os comentários. Foi tão ruim que tá causando delírio coletivo. Imagina tu cagar tanto um final que sua fandom começa a fazer uma puta teoria da conspiração pra ter sido um final fake. Irmãos Duffer, nem eu sabia. Cara, eu ia falar que o Peter tá fumando banana, mas essa teoria tá melhor que o próprio final de Stranger Things. Isso prova que a teoria dos fãs é 1000 vezes melhor que aquele final merda. Cara, JK significa Juscelino Kubitschek. Tá entendendo? Tipo assim, é difícil, tropa, é complicado, mano. Vou falar a verdade, é complicado. Pra mim tá todo mundo ficando maluco, tá todo mundo ficando louco, tá todo mundo ficando psicopata. Mas é isso.